Está conosco aqui o presidente da Santa Casa de Chavantes. Doutor Anis, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa Vale Tudo. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Planalto. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Um ano de Vilhena, Santa Casa em Vilhena, doutor? Um ano já. Que legal, passou rápido, né? Parece que foi ontem que o senhor esteve aqui já projetando o que seria feito na saúde de Vilhena, né? Verdade, seu Roberto. Há um ano, né, a gente chegou numa situação bem catastrófica da questão da saúde. Várias UBSs aí do município estavam fechadas, sem atendimento. As que estavam atendendo em algumas unidades que não eram tão adequadas, né? E a gente veio com essa missão de reorganizar toda essa estrutura de saúde do município, né? Auxiliar o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, junto com o prefeito. E aí, ao longo dos meses, aí dos primeiros 6 meses, a gente deu uma boa reorganizada. Inclusive, nesse comecinho, nos primeiros 6 meses nossos, a gente até conseguiu fazer a devolução da gestão dessas unidades básicas de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde fazer a gestão. Então, eles conseguiram inaugurar algumas que estavam com obras paradas, né? Também nos primeiros 6 meses a gente fez toda a revitalização do Instituto do Rim, trazendo máquinas mais modernas do que as que estavam. São 38 leitos aí de hemodiálise que a gente tem funcionantes. Conseguimos elevar também, isso que é bem importante, porque não basta ser só a estética melhorar, né? Mas na questão da hemodiálise especificamente, a gente conseguiu fazer com que as hemodiálises fossem mais eficientes por mais tempo, né? Tem um indicador médico que a gente utiliza para checar, e antes a efetividade da hemodiálise era menos de 50%, hoje é acima de 75%, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde para o paciente. Então, também melhoramos a questão da alimentação do hospital, né? O hospital, a cozinha estava interditada, estava fazendo comida fora, era dentro da igreja que o pastor cedia tão gentilmente lá para o pessoal do hospital fazer lá a comida. Então a gente revitalizou toda a cozinha, revitalizou também a área de alimentação dos funcionários. Então hoje eles têm um espaço mais lúdico, mais confortável. O pessoal brinca que até instagramável, né? Que tira foto, né? Então a gente conseguiu fazer isso daí, porque é o horário que o colaborador tem de descanso lá e comer alguma coisinha e poder tirar um pouco a cabeça da assistência, né? Além disso, a lavanderia, não sei se vocês lembram, há um ano atrás a lavanderia foi interditada pela Agevisa, e essa interdição, que a gente chamou até de interdição branca na época, né? Porque como você interdita uma lavanderia num hospital? Você para o hospital todo, né? Um hospital que lava aí em torno de 30 toneladas de roupa suja por mês, né? É muita. Então o transporte disso era muito difícil. Então, na época da interdição da lavanderia, a gente em tempo recorde, até com o auxílio do Cicobi, que ajudou financeiramente, a gente reformou a lavanderia. Na época que a gente chegou, as 2 únicas máquinas que tinham para lavar, as funcionárias do hospital cederam as máquinas da casa delas, não eram máquinas industriais, eram máquinas domésticas. E aí não dava conta de fazer a limpeza e, coitada, elas era uma zona. E hoje também essa lavanderia está nova, reformada. Inauguramos as alas de maternidade, onde era a maternidade funcionava a UBS do Cristo Rei, a UBS saiu de lá. E aí hoje a gestante tem uma porta de entrada exclusiva para ela, onde diretamente ela vai lá, ela é atendida por médico, pela equipe obstétrica lá do Hospital Regional. Inauguramos a ala neonatal, que também estava paralisada, equipamos. A questão da tomografia, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. A tomografia tem um tomógrafo de última geração que também não funcionava, colocamos esse tomógrafo para funcionar. Passamos a fazer algumas cirurgias de neurocirurgia, né? Que também tinha uma equipe lá que não conseguiu operar por falta de material. Endoscopias também, que existia profissionais capacitados e a gente também começou a fazer. E o mais importante disso tudo é a questão de cirurgias, que a gente conseguiu zerar a fila, né? Então, assim, óbvio que a gente vê que tem gente que às vezes posta na rede social, estou aguardando, mas essa pessoa que está aguardando, às vezes ela tem que atualizar o cadastro dela, porque
quem estava com o cadastro atualizado, todo mundo já foi chamado para vários procedimentos diferentes, né? Inclusive o exame de endoscopia, doutor, também, porque o senhor está falando aí, o ouvinte acabou de mandar uma mensagem aqui, olha, eu estou esperando me chamarem, né, para fazer o exame de endoscopia e falaram que zerou a fila, mas eu estou na fila ainda, não me chamaram. É isso aí, a gente recebe muita queixa dessa e quando a gente vai ver, o paciente não fez o cadastro atualizado. Então ele tem que ir lá na unidade básica de saúde, lá mais perto da casa dele, para poder atualizar esse cadastro. Então essa fila chegando para a gente consegue fazer a fila andar. Ok. Né? O ouvinte que está nos ouvindo o senhor relatar esses avanços na saúde de Vilhena e não conhece a realidade, igual aqui, deve estar pensando, pô, o doutor Anísio está falando aí de um período de 4 anos, que é a gestão de um prefeito, de um secretário, porque não é fácil você fazer tantas obras, né, doutor? Mas tudo isso foi feito no espaço de 1 ano. O senhor falou que quando chegaram aqui constataram que a situação da saúde do município era pior do que vocês já imaginavam e foram informados. E fizeram um planejamento, vocês até vieram aqui, ó, vão fazer isso, assim. Conseguiram colocar em prática Sim. Tudo que projetaram em fevereiro do ano passado? O que a gente, assim, dentro das limitações, é importante falar que o nosso contrato era um contrato emergencial por 6 meses, que depois teve um outro contrato emergencial por 6 meses, então ele tem algumas especificidades, né? Mas dentro de tudo que a gente planejou, a gente conseguiu quase que 100% do que a gente planejou implantar dentro do hospital e da UPA também, né? E do Instituto do Rim. E agora, com essa nova, aí houve uma licitação, né? Aqui em Vilhena, já é a segunda, a primeira que teve nos primeiros 6 meses foi frustrada lá na Justiça, foi suspensa, e aí a Prefeitura suspendeu essa licitação, abriu uma nova licitação, que aí nós somos vencedores agora no começo do ano, e agora sim a gente assinou um contrato novo com a Prefeitura, que ele é de até 5 anos, né, renovável a cada 6 meses. Então, dentro disso, eu tenho conversado bastante com nossos colaboradores e com toda a sociedade que nos procura, a gente tem algumas regras e metas a serem cumpridas dentro desse contrato. Então, 5 anos agora é o tempo da gente pôr a bola no chão, né? A gente já tirou o hospital da UTI. Então o hospital estava na urgência, na UTI, ele não conseguia andar sozinho mais. Então isso a gente já conseguiu fazer. E agora é planejar. E aí, que é bem importante, que eu vou anunciar amanhã, a gente vai passar o hospital por uma fase de acreditação hospitalar. O que significa isso? É uma empresa, uma entidade, na verdade, que é de nível mundial, que ela vem no hospital e ela avalia tudo que tem no hospital. E aí ela te dá um prazo para você colocar tudo que tem de bom e de ruim para consertar. E aí chama ONA, Organização Nacional de Acreditação Hospitalar. É como se fosse um ISO 9000 do hospital. Em toda a região norte aqui, aí eu falo todos os estados da região norte, nenhum hospital público tem essa Organização Nacional de Acreditação, a ONA. E aí a gente vai amanhã startar isso, até a gente vai fazer um comunicado, e vai ser o primeiro hospital aqui da região norte que vai começar a fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai ter o primeiro hospital público do norte do país acreditado ONA, né? Certo. Aqui em Rondônia tem 3 entidades só que tem. É um hospital de olhos, todos em Porto Velho, e 2 laboratórios do mesmo grupo, que são acreditados por essa ONA. Então a gente vai fazer isso porque aí a gente atesta a qualidade do hospital, né? E eu falo isso muito para as pessoas. Qualidade hospitalar, que é a segurança do paciente, é o atendimento humanizado, é você passar por um procedimento tendo o mínimo risco possível de complicação. Isso é uma busca constante, diária, né? E aí a gente vai implantar essa cultura aqui em Vilhena que não existia antes, né? Porque não tinha organização suficiente para isso. Não é por conta de profissionais, é por conta de não conseguir. Às vezes o profissional existe, mas ele não consegue atuar, né? E a gente vai fazer isso aí. Então, acho que isso vai melhorar muito o acolhimento, a segurança hospitalar. O senhor falou que essa instituição vai aferir o que precisa melhorar, o que precisa ser feito e vai passar para vocês. O senhor acha que nesse período de até 5 anos, que vocês podem ficar à frente do hospital, a população ela pode esperar uma melhoria em que grau? Vamos melhorar e muito a qualidade do Hospital Regional de Vilhena? Dá para acreditar nisso? Dá, acho que assim, a nossa meta é que nesse primeiro ano a gente atire o primeiro selo. São 3 níveis de acreditação, nível 1, 2 e 3. A meta é até dezembro a gente atirar o primeiro nível, né? Só que a melhoria é diária e contínua. É gradual, né? É gradual, mas a pessoa que faz uso do hospital,
ela já vai sentir na pele essas melhorias rapidamente. Agora, o senhor me deixou com uma pulga atrás da orelha. O senhor falou o nosso contrato, acho que é essa palavra, concessão, é de até 5 anos. Até 5 anos. Mas por que de até 5 anos? Existe algo que pode ocorrer aí no meio, que pode cessar isso, doutor? Não, assim, é porque a prefeitura ela tem que seguir alguns ritos, né? Então, geralmente esse rito é anual, mas a prefeitura aqui de Vilhena optou por 6 meses fazer a reavaliação do contrato. É o tempo do quê? Se você vê se o valor do contrato é suficiente, se é insuficiente, se está acima, se está abaixo. Então, a cada 6 meses você renova para saber se precisa ter algum reequilíbrio financeiro ou não, ou algum reequilíbrio de metas. Então, vamos dizer que daqui 6 meses a gente não bateu nenhuma meta. A prefeitura pode nos punir e até mesmo não cancelar o contrato, não querer continuar o contrato. Tá. Né? Aí, vamos dizer que a gente superou as metas em 100%, que isso acontece muito. A gente tem que fazer um exemplo, 300 cirurgias, a gente faz 600. Aí a prefeitura também tem como readequar, talvez, financeiramente isso para poder comportar. Então, é mais por uma questão burocrática e da própria lei de licitações, isso daí. Certo. Falando em valores, doutora Anísia, alguns ouvintes questionaram, serve até como crítica, de repente, aí, que está se gastando mais com saúde do que se gastava no passado. Os benefícios que vieram justificam esses valores? Vamos filosofar um pouco, né? Saúde não é gasto, é investimento. Quanto mais você investe em saúde, mais isso repercute na qualidade de vida da população, que vai fazer uso, e a gente vê isso porque a pessoa que hoje vive a nossa média de 75, 80 anos de vida, há 50 anos atrás era 50, 60 anos de vida, a média a pessoa morria com isso, né? Então, saúde é investimento. Outra coisa é que a saúde, ela progressivamente, todo ano ela se atualiza. O salário do profissional se atualiza, salário do médico se atualiza, os insumos se atualizam. Agora a gente está tendo surto de dengue em tudo que é parte do país, então o soro já dobrou o valor, a dipirona dobrou o valor. Na época da pandemia, vários insumos subiram de preço em até 3 vezes o valor do que era, 4 vezes, e não baixou depois da pandemia. Então, a gente tem que lembrar que a gente passou 3 anos de pandemia que subiu o valor de tudo, inflacionou tudo. E esse valor não regrediu. Muito menos o salário de médicos, desde a pandemia, praticamente dobrou do que era há 3, 4 anos atrás. Certo. Então, e além disso, a gente vê que o hospital hoje, ele funciona com 185 leitos, né? Se você colocar aí uma média de 50 mil reais por leito, era um hospital aí que devia custar quase 10 milhões, e ele não custa isso, né? Então, na verdade, não. Acho que quem fala isso não sabe o que está falando. A gente pode sentar e discutir isso muito abertamente, mas a gente tem total clareza que a realidade é que saúde sempre falta dinheiro. Não tem o dinheiro que você gasta, você investe, quanto mais melhora o serviço. E aí eu vou te dar um exemplo claro, a UPA mesmo. A nossa UPA, ela há 1 ano atrás atendia 300 pessoas. Hoje a UPA está atendendo quase 600, pelo mesmo valor que era o ano passado. Então, assim, como que se sustenta isso, né? Então, em breve a gente vai ter que discutir mais médico dentro da UPA, mais salas de atendimento. Então, isso é uma crescente constante. Ok. Estamos entrevistando aqui o doutor Anis, que é o presidente da Santa Casa de Chavantes, que gerencia, né, Hospital Regional, Instituto do Rim e a UPA. São essas 3 instituições aqui em Vilhena, né, doutor? Isso mesmo. 3 unidades. Falando de futuro agora, investimentos, o que o vilenense pode esperar aí de melhorias na saúde já a partir desse ano, doutor? É importante falar que a gente pretende manter a constância dos serviços, né? O que acontecia, acho que no passado? Se abria a agenda de endoscopia, era 1 mês, depois não tinha mais. Agora não, isso a gente pretende que se mantenha sempre os mesmos procedimentos de maneira constante. E uma coisa boa que eu tenho visto, tanto dos vereadores aqui de Vilhena, quanto do secretário de saúde e até do próprio prefeito, inclusive hoje, muitos deles estão lá em Porto Velho, buscando recursos parlamentares lá dos deputados estaduais, e vão muito para Brasília também buscar recursos federais aí para ajudar. Porque quando o deputado, alguém manda um recurso novo, a gente consegue investir em alguns equipamentos. Então, por exemplo, comprar um aparelho de Doppler, tem aí promessas de que vão mandar recursos para que a gente tenha uma ressonância aqui em Vilhena. Então, a gente depende muito desse ativismo dos políticos para poder buscar esse tipo de recurso para a gente poder investir, né? Hoje, é importante falar que a nossa missão é manter o bom funcionamento e o fluxo do hospital constante, né?
Hoje, nosso contrato, a nossa parceria com a Secretaria de Saúde, ela não prevê que você faça investimentos, mesmo porque o Tribunal de Contas nem permite isso. Verba de compra, verba de reforma, verba de investimento, tem que ser verbas que chamam de carimbadas, né? Elas vêm através dos deputados e senadores. Então, mas a gente tem muitos projetos que a gente tem apresentado, e tem vários deputados que têm nos apoiado aí, vários deputados estaduais que vêm para Vilhena, ou que a gente vai até Porto Velho, e aí sim, a gente apresenta, a gente precisa de aparelho de Doppler, aparelho de urologia, que a gente estava conversando aqui no intervalo, que é muita gente que tem pedra no rim sofre demais, né? Então, com um simples aparelho você consegue aliviar a dor de muita gente. Então, a gente prevê nesse futuro aí, junto com a Secretaria de Saúde, e aí tem que ver o que a Secretaria de Saúde do município e a do Estado combinam, né? Do que é serviço de cada um para poder ter esses recursos, para poder ter mais serviço dentro do hospital. Cara, o senhor acabou de falar que a coisa parece que está funcionando mesmo em sincronismo, cara. Isso é legal, é bacana, né? As divergências políticas das esferas, seja municipal, estadual, federal, isso só traz atraso, não adianta. E esses três níveis conversando entre si, a saúde melhora. A certeza é que, vindo o recurso, a prefeitura ou o Estado fazendo investimento, a Santa Casa dá conta de tocar. Exemplo, até falamos agora há pouco, né, o aparelho de tomografia, que tem que citar, deputada aí, Rosângela Donadon trouxe para Vilhena, acho que deram, não sei se quebraram ou se aguardaram lá no almoxarifado, Santa Casa chegou e viu, mas por que esse aparelho está parado aqui? Vamos pôr para funcionar. Um ano depois, acabou a fila dos exames de tomografia. A coisa andou. Sim, a gente tem vários casos aqui, que inclusive a lavanderia foi a usina de oxigênio foi outra, a tomografia foi outro, o aparelho de endoscopia foi outro. Vários equipamentos que os deputados tinham cedido, né, e investido aqui no município e não estavam funcionando. Então, a gente colocou tudo isso para funcionar. Em alguns casos, teve perda do equipamento, porque perdeu a garantia, o equipamento apodreceu, e a gente teve que colocar aparelhos novos. Mas tudo que houver de investimento para a saúde aqui, que forem ajudar, dentro dos projetos de atendimento à população, a gente vai investir sim e vai oferecer esse atendimento para todos. Então, Roberto, isso é importante assim. Você vê que antes a gente tinha queixas básicas. Esse tipo de queixa até me alegra. Por quê? A gente tinha queixas básicas de, não fui atendido, fui mal atendido, meu bebê morreu, a maternidade não atendeu, minha criança foi transferida. Hoje a gente não tem mais esse tipo de queixa. As queixas que vêm hoje são queixas de atendimento mais complexo, né? Então, cirurgia de quadril é uma cirurgia muito mais complexa, não é qualquer hospital que faz. Então, quando a gente tem esse tipo de queixa mais complexa, é porque as coisas básicas, graças a Deus, e é um bom trabalho de todos, foi resolvida, né? E o que a gente, como sociedade, e aí esquece Santa Casa, esquece nosso contrato, como sociedade a gente tem que discutir, e aí não é só com a gente, aí tem que envolver Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, qual que é a vocação do nosso hospital regional. O nosso hospital regional, ele vai atender tudo que chega, ele é obrigado a fazer isso, ele é obrigado a fazer todos os procedimentos mais complexos, ou alguns procedimentos mais complexos a gente vai transferir para outros hospitais, como já ocorre, para fazer, né? Porque quanto mais você aumenta a complexidade de um hospital nos procedimentos, mais você também especializa ele, mais caro ele fica, né? A Sociedade de Vilhena, a prefeitura tem condições de arcar com todos esses custos, é a obrigação da prefeitura ou passa a ser a obrigação do Estado arcar com isso? E hoje, inclusive essa semana, eles estão lá na CIB, né, que é uma discussão entre os secretários de saúde e o governo do Estado, e aí todos os municípios estão lá, para discutir as regionalizações. Então, cirurgia de quadril, por exemplo, fica em um hospital, cirurgia de joelho fica em outro, cateterismo é em outro. Eu sei que é uma coisa, quem está precisando sofre demais, né? Só que realmente tem que ser discutido isso e falar onde esse paciente vai ser atendido, porque ele precisa de uma solução. Né? De quem não é que a gente tira a responsabilidade de forma alguma, mas existe um limite, né? Do que você consegue executar dentro desse hospital. E aí, quando você não consegue executar acima desse limite, você tem que transferir o paciente. Essa cirurgia de quadril e também a de joelho, que já tem uma outra reclamação aqui, ligamento cruzado de joelho, é feito aonde hoje? Hoje, Cacoal faz, né? Só que também Cacoal, pelo Hospital do Estado, faz esse tipo de cirurgia. Porém, a gente já tem aí expectativa de começar a cirurgia de joelho aqui, né? Então, a gente já tem esse tipo de cirurgia programada aqui em Vilhena de joelho, né?
Agora, quadril já é uma coisa mais complexa que tem que ser discutida aí com o próprio governo do Estado. E que nesses próximos 5 anos, porque a gente acredita e espera que o senhor fica, a Santa Casa fica esse período de até 5 anos aí para proporcionar aquelas melhorias necessárias e que vocês têm condições de oferecer para a cidade, não só para a cidade, porque o Hospital Regional de Vilhena, ele atende uma região, né? Tem pacientes dos municípios buscar atendimento médico aqui em Vilhena.